Olá, aquaristas! Dando prosseguimento aqui às demonstrações dos meus aquários após 5 anos de aquarismo, eu vou trazer esse aquário pequeno. Ele tem cerca de 45 litros e ele está passando por um momento muito difícil, um momento complicado aqui, mas eu fiz questão de mostrar também, até para dizer que no aquarismo nem tudo são flores e que esses momentos de dificuldade fazem parte do processo, né? Nós estamos lidando aqui com seres vivos, com todo um processo dinâmico de transformações que vão acontecendo dentro do aquário. Algumas coisas a gente consegue controlar, outras não, cometemos erros, né? Procuramos evitar esses erros, aprender sempre para minimizar os erros, mas algumas coisas às vezes realmente, como tudo na vida, fogem ao nosso controle. A gente não tem o controle total sobre tudo. Então, até porque, né, nos vídeos de aquarismo, de aquaristas, sempre mostram aquários lindos, histórias de sucesso, quanto, né, tudo é maravilhoso, e de repente a pessoa que está entrando no aquarismo e começa a enfrentar problemas, né? Eu já vi muitas pessoas dizerem isso. Eu quis ter aquário, eu comecei com aquário, mas aí eu tive problema, teve doença, os peixes morriam, e eu acabei chegando à conclusão que isso não era para mim, que eu não consigo, que eu não sei, né? E algumas coisas vão acontecer com todo mundo, mas nem todo mundo mostra, né? Então o intuito aqui, né, é mostrar que nesses 5 anos de aquarismo, né, nem tudo são flores, né? Existem momentos difíceis também, como eu mostrei no passado em alguns outros vídeos lá no início, onde eu tive uma tentativa de reprodução de acarás-bandeira e de repente eu perdi todos, questão dos guppies na caixa d'água também, e aqui não é diferente. Esse aquário, né, para quem viu alguns vídeos anteriores dele, ele teve um período que ele estava muito bonito. Eu estava muito orgulhoso de ter cardume de neons aqui e de tetrafoguinho que estavam há anos comigo sem perdas. Quero fazer um parêntese também aqui. Como nos vídeos anteriores eu estava citando aquelas pessoas que acabaram se tornando referência para mim e me ajudaram, né, nessa volta ao aquarismo, de citar, né, duas pessoas que depois eu estava vendo ali na minha retrospectiva, eu não citei, né? Primeiro delas, né, e dois pontos assim bem interessantes, né? Primeiro, o Lincoln do canal Mr. Beta, que eu acompanhei ao longo desses anos, continuo acompanhando, e ele traz para mim uma abordagem muito interessante, porque a preferência dele sempre são os aquários plantados, mas não os aquários plantados ultra sofisticados, high-tech, coisas que acessível a poucos, né? Ele mostra, né, e desde o início lá do canal ele tinha, né, pequenos aquários espalhados pela casa dele. Aí tinha o aquário da sala, o aquário da cozinha, tal, e ele mostrava que ele mantinha plantas no aquário com aquário iluminado com lâmpadas de bulbo protegidas por uma caixinha que ele fazia ali, né? Ele próprio produzia, né, aquele material, né, não tinha nada de luminárias sofisticadas nem nada, que eu acho que é uma coisa muito interessante, mostrar que o aquarismo pode ser algo acessível. Então, se eu não tenho milhares de reais para pagar por uma lâmpada sofisticada para ter um aquário high-tech, não quer dizer que eu não possa ter um aquário plantado mais simples, né? E a outra pessoa que também sempre sigo e continuo seguindo, né? Esse já é um trabalho mais científico mesmo, que é o do professor Leandro Souza, lá do Pará, da Universidade, se não me engano, de Altamira, né? Que ele desenvolve toda uma pesquisa de espécies, né, lá do Xingu, de espécies amazônicas, né, a situação de vida daquelas, naqueles ambientes, né? Mostra lá o cascudo zebrinha que está ameaçado de extinção, e todo um trabalho que ele fez em laboratórios tentando a reprodução, né, em cativeiro, exatamente até para repovoar algumas áreas, né, onde os peixes estavam mais escassos.
Então, e esse trabalho científico, ele é importantíssimo também, né? Como eu vejo aqui equipes que trabalham aqui na minha cidade, em Campo Grande, no Bioparque Pantanal, também, né, pesquisando, descobrindo novas espécies aqui da nossa região, descobrindo possibilidades também, né, de adaptação, né, ao aquarismo, né, de espécies aqui do Cerrado ou do Pantanal, que não são, que tem algumas espécies muito bonitas, né, que poderiam ser muito é, 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 utilizados, né, no aquarismo, assim como acontece, né, hoje com muito mais abundância na Amazônia, né, de todo aquele aparato que existe, né, da coleta, que a gente entende, né, o trabalho lá dos piabeiros, que, que, que não é, que é algo sustentável, né, que não destrói, que não degrada o meio ambiente, pelo contrário, essa parceria, né, com os trabalhos científicos, né, embasando o que dá para fazer, o que não dá para fazer, que impacto que pode causar ou não, que é claro que existe para mim, da minha parte, essa preocupação, né, eu não quero fazer parte, eu acho que em algum momento eu falei disso, né, em algum vídeo lá no passado, mas quero reafirmar, né, que existe essa preocupação, né, ambiental também. Se a gente gosta da natureza, eu não quero destruir a natureza e trazer um pedaço remanescente dela para dentro da minha casa, né? Eu entendo que essa atividade do aquarismo, e hoje eu tenho essa ideia, né, de que é algo que pode ser sustentável, que é sustentável, mesmo os animais coletados, né, o impacto, né, da coleta de animais para abastecer, né, o mercado de aquarismo é incipiente, né, diante de outras atividades como pesca predatória para alimentação e tudo mais, né? Então, que acontece em alguns lugares, né, em rios, em oceanos, né? Então, existe também, né, da minha parte, essa preocupação. Mas voltando aqui para o aquário, ele então, né, ele estava tão bonito, eu falei, né, e até tinha vídeo. Por que ele está tão feio agora? O que aconteceu? Eu tive aqui um surto de íctio. Nós estamos no inverno e talvez eu tenha bobeado um pouquinho ali com a temperatura. O termostato estava, né, ajustado ali para 25, 26 graus, que é uma coisa que eu deixo só por segurança, porque aqui normalmente as temperaturas não caem muito. E de repente nós tivemos uma onda de frio, né, nas últimas semanas aqui, mais forte do que de costume. Estamos tendo um inverno mais frio, inclusive agora esfriou, hoje esfriou de novo. E aí eu tive esse surto de íctio e eu perdi quase todos os peixes que eu tinha aqui. Os neons não resistiram e os foguinhos de 8 sobraram 3. Agora já tem mais de 2 semanas que eu estou fazendo o tratamento e esses aqui já não apresentam mais as pintinhas, né? Eles já estão, eu arrisco dizer que esses aqui sobreviveram, esses são os remanescentes. Infelizmente perdi os neons, perdi parte do cardume de foguinho, perdi os ancistros que tinha aqui também. E aí eu usei medicação que normalmente a gente tem acesso, né? Os medicamentos de íctio, Aqualife, e que é o que eu consegui fazer. Só que tem um outro problema também, que esses produtos, eles são bastante nocivos, né? Esses medicamentos podem salvar os peixes, a nossa esperança é essa, mas eles são bastante nocivos para as plantas, né? As plantas estão bem... até as elódias, né, amarelaram todas, valisnérias também, algumas anubis aqui estão resistindo, então assim, eu vejo que eu vou ter que dar uma repaginada aqui nesse aquário, trazer novas plantas, né, agora que acredito que venci o surto de íctio, e depois pensar em repovoar esse aquário. Ainda não sei o que eu vou fazer aqui, se eu levo esses foguinhos que sobreviveram para o aquário plantado assim que eles, né, passando mais algum tempo, ou se eu adquiro outros e formo o cardume de novo. Ainda estou pensando no que eu vou fazer,
Mas, enfim, né? Vencemos a guerra, mas tivemos baixas, né? E isso faz parte do aquarismo também, né? Então, há momentos, né, em que alguma coisa sai do controle, a gente tenta, dentro do nosso conhecimento, dentro do que está acessível para nós, fazermos o que é possível, né? Então, conseguir salvar esses que estão aí, mas outros não tiveram a mesma sorte, né? E vamos recomeçar de novo, vamos restaurar esse aquário e daqui a pouco ele vai estar bonito outra vez. Então, por enquanto, é isso. Vou seguindo aqui, passando um pouco das minhas experiências nesses 5 anos de aquarismo, né, 5 anos da volta ao aquarismo, e de todas as coisas, né, todas as experiências, né, algumas doces, outras amargas, que a gente vai passando, mas de qualquer forma, né, sempre acreditando que vale a pena, sempre gostando muito, até nisso, né, de enfrentar as dificuldades e superar, e daqui a pouco esse aquário vai estar bonito de novo. Obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima.